O santo do dia 4 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Antonina de Nicéia e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de maio. Santa Antoninha é o feminino do antigo nome latim Antoninus, derivado provavelmente do grego Antoninus, que significa nascido antes. É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos, mas antes de Cristo era muito comum também. A Marte Antonina morreu em Nicéia, na Bistênia, na atual Turquia, no final do século III, no Martyrológico Romano. Ela foi citada 3 vezes no dia 4 de maio e 12 de junho, cada vez de maneira diferente, como fossem 3 pessoas distintas. Vejamos por quê. No calendário litúrgico, no século XVI, o cardeal bibliotecário do Vaticano, César Borônio, unificou os calendários litúrgicos da Igreja a pedido do Papa Clemente VIII, com os santos comemorados em datas diferentes no mundo cristão. A Igreja dos primeiros séculos foi exclusivamente evangelizadora. Para consolidar, se adaptava a liturgia dos cultos dos santos aos novos povos convertidos. Muitas vezes as tradições se confundiram com os fatos concretos devido aos diferentes idiomas, mas assim mesmo o culto se manifestava. Os trabalhos de Borônio foi chamado Martyrológico Romano, uma espécie de dicionário dos santos da Igreja Católica de que todos os tempos, porém ele lida como calendário específico grego ciríaco que comemoravam a Santa Antonina em datas diferentes. Não se deu conta de que as celebrações homenageavam sempre a mesma pessoa. Isso porque o nome era comum entre os mártires descritos de maneiras diferentes entre si. No calendário grego dizia que ela foi decapitada, e o egípcio que foi queimada viva, e o siríaco que tinha morrido afogada. Mais tarde, o que deu à luz aos fatos foi o Código Jeroniano do século V, confirmando que apenas uma Marte tinha morrido em Nicéia com este nome. Antonina sofreu o martírio no século IV durante o governo sanguinário do imperador Diocleciano na cidade de Nicéia. Ela foi denunciada como cristã, presa e condenada à morte, mas antes de a torturarem de muitas maneiras, com ferro em brasa, queimada as mãos e os pés dela, depois foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, aonde ficou por 2 dias. Voltando ao tribunal, não negou a fé na Santa Madre Igreja Católica e Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi então fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago de pântanos, na periferia de Nicéia. Era no dia 4 de maio de 306, data que foi mantida para a veneração de Santa Antoninha e mártire de Nicéia. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de maio. Em Cirta, na Normandia, hoje Constantina, na Argélia, a comemoração dos santos mártires Ágapo, Socudino, bispos que durante a perseguição do imperador Valeriano, no qual se incitava mais veementemente o furor dos gentios para pôr prova a fé dos justos e ilustres sacerdotes, depois de longo exílio nesta cidade, tornaram-se gloriosos mártires. Com eles padeceram os santos Emiliano, soldado Tertula e Antoninha, sagradas virgens, e uma mulher anônima com seus 2 filhos, no ano de 258, no terceiro século. Em Nicéia, na Bitânia, hoje Turquia, Santa Antonina, mártir que torturada barbaramente, atormentada por vários suplícios, depois de 3 dias, pendurada ainda 2 anos, presas no cárcere, finalmente, por ordem do governador Ponciano, foi queimada na fogueira pela sua confissão de fé à Santa Madre Igreja Católica no século III, no ano de 300,
no 259. Em Lux e na Quironia, na Repens, na atual Alemanha, São Floriano mártir, que no tempo do imperador Diocleciano, por ordem do Porfírio de Áquila, foi lançado da ponte ao rio Nix em uma grande pedra no pescoço. Faleceu no século IV, no ano de 304. Na Minas de Foros, na Palestina, onde estavam condenados à paixão dos santos mártires Silvano, bispo de Gaza, e 39 companheiros que, durante a mesma perseguição, por ordem do imperador Maximiano Daia, foram decapitados e alcançaram a glória do martírio no século IV, no ano de 304. Em Varsóvia, na Polônia, os beatos Lotz Krips e o presbítero da Ordem Menores dos pregou extraordinariamente o zelo e a paixão do Senhor e celebrou com piedosos hinos nos séculos XVI, no ano de 1505. Em Londres, na Inglaterra, santos presbíteros mártires João Gritos, Roberto Lanfes, Agostino Weber, priores de Cartuchas de Londres, Baviera e Ossex, Ricardo Dores e da Ordem de Santa Brígida, que professaram inteiramente a fé na Santa Madre Igreja Católica, e dos santos padres foram arrastados no suplício e esquartejamento no patíbulo de Turim durante o reinado de Henrique VIII. Com eles também o beato João Welles, perido pároco de Wix, junto com a cidade, foi enforcado no mesmo patíbulo no século XVI, no ano de 1535. Em Téveres, na Alemanha, o beato João Martinho Moyer, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que no Lourenço existiu a Congregação das Irmãs da Província, e na China o Instituto da Vigis Docente, e expulso da pátria do tempo da Revolução Francesa, trabalhou sempre ardosamente, animando pelo zelo das almas. Faleceu martirizado no século XVIII, no ano de 1793, pela Revolução Francesa. Esses foram os santos e os beatos celebrados no dia 4 de maio, dia que a Igreja celebra Santa Toninha de Niceia, martirizada com ferro em brasas por ser cristã católica.